Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje na nossa matéria de geografia, vamos falar sobre as moradias. Mas o que é moradia? Vamos lá. Desde a época dos primitivos, as pessoas, os seres humanos, procuravam se proteger do sol, da chuva, dos animais ferozes. Então eles faziam o quê? Das cavernas a sua moradia, o lugar onde eles moravam, tá? E com o passar dos anos, com a evolução do ser humano, esse tipo de moradia foi alterado para ter conforto. Começaram a fazer casas de madeira, casas de alvenaria. Quem sabe o que é alvenaria? Casas de tijolos, né? Isso, de cimento. E algumas regiões existiam uns tipos de moradia muito incríveis, que seriam lá nas geleiras. Não tinha como ser casa de tijolo e de madeira, por quê? Porque é muito frio. Então eles faziam as próprias casas, eles fazem ainda as próprias casas de gelo. E essas casas de gelo se chamam iglu, porque o gelo, ele protege de entrar o frio para dentro da caverna, dentro da sua casa. Legal, né? Então vamos ver os tipos de moradias que existem. Primeira moradia dos índios, como é que chamam? Ocas, não é isso? Casa feita de palha, em formato oval e vários outros formatos, dependendo da tribo. Então as ocas foram as primeiras moradias dos índios. Os iglus são as moradias das pessoas que moram no Polo Norte e no Polo Sul, que são as casas feitas de gelo. As casas de alvenaria, que muitos de vocês moram, que é casa feita de tijolo, de cimento. As casas feitas de madeira, olha só, tem umas casas feitas de madeiras que chamamos de palafitas. Por quê? Geralmente essas casas nós encontramos aqui no Brasil, na região amazônica. É uma casa que fica em cima de tábuas bem que ficam acima do rio, certo? E tem cabos de madeira que seguram no fundo do rio que passa por elas. Então as palafitas são moradias em cima dos rios. E essas palafitas, esses tipos de moradia existem no Brasil, na região amazônica. Quem já viu uma favela? Aposto que todo mundo já viu, ou mora, ou conhece, ou já viram na televisão. São aquelas casas feitas em morros. Aqui em Maceió tem muitas, certo? São casas feitas de tijolos, feitas de taipa, do material que as pessoas arrumam para viver. São feitas geralmente em morros ou descidas. Tem os apartamentos, que são aquelas casas que é feita uma em cima da outra. A tia mesmo mora num apartamento, certo? Então, vamos lá. Se nós sabemos que os tipos de moradia são esses, nós temos que saber quem constrói essas moradias e quais os profissionais que as constroem. Vamos lá. O primeiro, o arquiteto, ele desenha o esquema da casa, ele desenha a planta baixa. Como é que a casa vai ser? O encanador instala toda a parte hidráulica da casa, toda a parte da água da casa. O marceneiro instala portas, janelas, aquilo que é de madeira na residência, porque mesmo sendo uma casa de alvenaria, de bloco de tijolo, ele também precisa de utensílios de madeira. Então, o marceneiro faz isso. O engenheiro calcula as estruturas, certo? Um desenho, o arquiteto desenha e o engenheiro vai calcular a altura, tudinho, para que a construção não caia. E o pedreiro faz a construção junto com os seus serventes. O mestre de obra fiscaliza e ordena o trabalho do pedreiro. É aquela pessoa que diz, olha, essa parede tem que ser assim, porque o engenheiro e o arquiteto deixou pronto. Certo, gente? E aí? Conseguiram aprender? Existem vários tipos de moradia. Desde a época antiga, que eram as cavernas, até que temos hoje, certo? E existem moradias até hoje que foram criadas desde aquela época, mas que continuam da mesma forma por ser a maneira mais própria ou ser a cultura daquelas pessoas, como o iglu e os índios que moram em ocas, tá?
as palafitas, as favelas, que depende da sua condição social, as casas e os apartamentos. E as pessoas que constroem uma casa de alvenaria são arquiteto, encanador, marceneiro, engenheiro, pedreiro e mestre de obra, todos juntos para a construção de uma residência, de uma casa, de uma moradia. Então, como a tia já explicou esse assunto, vocês vão responder a página 26 e a 27 do livro, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.